Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre as estreias, né, que estão rolando aí na cidade do Rio de Janeiro e no país, tá, no Brasil. E hoje eu quero trazer um filme americano chamado Asteroid City, tá? É um daqueles filmes que você vai ter vários atores, né, muito caros, né, muito peso pesado, vários medalhões, né, que fazem aquelas participações especiais. De vez em quando a gente tem um filme desse aí onde você tem muitos atores conhecidos trabalhando juntos, né? E a graça do filme é justamente essa, você vê esse rosário, né, de atores, né, muito conhecidos que você só vai ver um ou dois em cada filme às vezes, né? E aí você deve ter aí, sei lá, eu acho que para mais de 10, né? Você tem, por exemplo, o Bryan Cranston, você tem, por exemplo, o Edward B. Norton, você tem o Adrian Brody, você tem a Margot Robbie, o Jeff Goldblum, você tem o Tom Hanks, né? E muitos outros, tá? Tem outros também, você tem o Steve Carell, por exemplo. Então, e muitos outros, tá? Vale a pena. A Tilda Swinton também aparece nesse filme. Então, o barato do filme é você ver esses atores, entendeu? Agora, o que, que eu posso falar da história, né? Dando os spoilers aqui de sempre, tá, gente? Eu achei a história muito fraquinha, uma história muito insossa. Ele se pretendia ser uma comédia, entendeu? Ser uma comédia com uns toques de surrealismo ali, né, no caso, entendeu? Mas, sabe, eu acho que, pelo menos pra mim, a coisa não deu muita liga, não, tá? Foi um filme pra ser engraçado, entendeu? Ele foi engraçadinho, mas na maior parte do tempo ele foi muito enfadonho. Ele é dirigido e escrito pelo Wes Anderson, tá? Só pra gente ter uma ideia aí. Não que o Wes Anderson seja um diretor ruim, tá, gente? Mas nesse filme eu acho que a coisa não deu muito certo, não, tá, gente? Do que se trata o filme? O filme fala de um escritor que está escrevendo um romance, né? O Bryan Cranston é uma espécie assim de apresentador, né? Como se a coisa começasse em estilo documental. O Edward Norton é esse escritor, ele vai escrever uma história sobre uma cidadezinha fictícia no meio do deserto chamada Asteroid City, né? Uma cidade que só tem uma população de 87 pessoas, tem uma ponte não terminada, tem um posto de gasolina, tem um motel cujos quartos são containers com capacidade para 10, 11 pessoas, né? E tem uma cratera. Ela foi construída em volta de uma cratera de um asteroide que caiu lá há 5 mil anos, no meio do deserto, né? Então você vai ter toda um cenário altamente artificial, né, que é feito filme, né, de propósito, a coisa é de propósito mesmo, ela é bem artificial, ela tem umas cenas de CGI bem primariazinhas mesmo, com intenção de ser uma coisa engraçada, de ser uma coisa meio surreal mesmo, tá? Não é porque o filme é de má qualidade não, ele é feito com uma qualidade duvidosa, até porque ele está muito inspirado naqueles filmes, sei lá, da década de 50, de repente, ou do início da década de 60, né? E Asteroid City vai ter um evento, né, no caso, onde você vai premiar algumas crianças que são superdotadas, né, com prêmios ligados à área de astronomia, né? Então você vai ter as crianças lá sendo premiadas, aquele negócio todo, vai um monte de gente para a cidade. Eles vão ver um fenômeno, vamos dizer assim, astronômico um pouco, como a gente pode falar, um pouco, com uma explicação um pouco surreal ali, né, no caso, tá? Eu confesso a vocês que eu não conheço, nunca ouvi falar muito disso, tá? Desse fenômenozinho aí, tá? E o que acontece? No meio desse fenômeno aparece um disco voador, aparece um ET, e o ET pega o asteroide, entendeu? Que caiu na cidade, né? Que provocou a cratera e vai embora, né? E aí o que acontece? Como desceu um disco voador lá, né? E você está próximo a uma área de testes nucleares também, né? Às vezes volta e meia uma bomba atômica explode perto da cidade, né? Interessante, é muito ridículo isso, né? O exército acaba meio que fechando a cidade, botando todo mundo em quarentena, as pessoas têm que viver ali, né? E o filme ele vai se desenrolando nisso. O problema é que às vezes o filme quebra a quarta parede, né? Por quê? Porque você tá vendo o filme, né? E depois você volta lá, né, pro escritor, né, no caso, conversando, coisa e tal. Às vezes um ator sai do filme, né, vai conversar com o escritor, no caso, como se ele estivesse saindo do set do filme mesmo. Então você tem uma quebra
meio que surreal de quarta parede, né? Mas muito surreal mesmo, né? Desculpa, gente. Eu não vou nem dizer pra vocês que é uma quebra de quarta parede. O cara simplesmente sai do filme e fica andando por aí, pelos estúdios, coisa e tal. E o filme vai se processando dessa forma, gente. E ele tenta ser engraçado. Ele bota algumas situações, muitos diálogos ali meio que são para ser engraçados, que são para passar alguma mensagem, mas o filme ele vai ficando muito cansativo. Eu particularmente, é claro que às vezes quando a gente fala sobre um filme, né, quando você faz uma crítica sobre um filme, é claro, tem elementos técnicos que a gente pode falar, coisa e tal, mas as críticas também têm um grau de subjetividade muito grande às vezes, né? E eu tô sendo subjetivo aqui sim, gente. Eu não gostei do filme. Não gostei do filme. Achei o filme um saco. Achei o filme uma porcaria, tá? Não tô falando pra vocês não irem ver, tá? No tipo assim, não vá ver o filme, entendeu? Mas vai, dá uma olhada lá, vê o que você acha, tá? Porque pelo menos você vai ver o Tom Hanks trabalhando, você vai ver o Adrian Brody trabalhando, você vai ver Scarlett Johansson trabalhando, a Margot Robbie. Não é todo dia que a gente vê isso, né? Tantos atores bons trabalhando juntos, né? No filme do Wes Anderson, né? No caso, né? Mas a história mesmo, a coisa do filme mesmo, não vou dizer o roteiro, mas a história do filme mesmo, ela sabe, né? Ficou muito cansativa, ficou muito insossa demais. E eu não tenho muito mais o que dizer sobre esse filme, não. Gostei muito foi do Papaléguas, cara. Isso foi muito legal. Aparece o Papaléguas, é um Papaléguas virtual, obviamente, né? No final ele fica até lá dançando lá nos pós-créditos lá, coisa e tal, né? Mas eu gostei do Papaléguas pelo menos, entendeu? A referência foi engraçadinha, foi interessante, tá? Mas é só isso, gente. Não tem muito o que falar, não. A não ser pelo fato de que você vai ter chances de ver vários atores muito bons, né? Num filme só, tá? Alguns com mais tempo de tela, outros menos, né? Isso também tem que ser dito, tá? Alguns que falaram assim, bem en passant, por exemplo, Jeff Goldblum parece numa cena sentado lá no fundo de um cenário e você quase não vê que é ele, né? No caso. O Tom Hanks ele poderia ter aparecido mais, entendeu? A Tilda Swinton, que apareceu bastante, mas ela poderia também ter aparecido um pouco mais. Teve muitas cenas da Scarlett Johansson, isso ajuda, isso é bom, entendeu? Isso é bacana, né? Mas, gente, é isso, sabe? Não é muito mais do que isso. Agora, o filme tem umas críticas sociais, o filme tem é, a visão científica dos astrônomos, você tem uma visão altamente religiosa e conservadora, você tem uma visão de cultura de cowboy dos Estados Unidos muito grande, de cultura country dos Estados Unidos, de cultura de cowboy. Você tem uma visão de crítica ao militarismo americano muito forte. É muito interessante perceber isso, que, por exemplo, você os soldados que ficavam lá mantendo a quarentena, você tinha um soldado indígena, por exemplo. Você tinha treinamentos, né, quando o alienígena desceu e levou o meteoro, depois ele devolve, né? O mais engraçado é isso, gente. Depois ele volta e devolve. Mas os soldados lá dando tiros em alvos, né, que tinham uma imagem do alienígena, né, porque um fotógrafo conseguiu fotografar o alienígena, né, no caso, né. Mas é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar, não. Tô dando muito spoiler aqui, entendeu? Eu tô falando as poucas coisas do filme que eu gostei, entendeu? Então não vai sobrar muito para vocês verem, entendeu? Se eu continuar falando muito aqui. Mas apesar da minha visão um pouco negativa, né? Ou até muito negativa de repente, vão lá, dê um pulinho, vê um filme, digam o que vocês acham, entendeu? Pode botar aqui nos comentários. Se vocês não concordarem com o que eu falei, podem botar à vontade aí. De repente vocês podem achar isso uma obra-prima, coisa e tal, né? Mas eu achei o filme muito fraco. Eu particularmente achei o filme muito fraco. Mas vá ver para você ter opinião. Esse negócio de falar assim, se você não gosta, não vê, como é que você vai dizer que não gosta se você não viu? Para você não gostar, você tem que ver, porque essa coisa de não vi e não gostei não funciona muito, tá certo? Vou ficando por aqui, tá desejando vida longa e próspera a todos. Futuramente a gente conversa sobre outros filmes com vocês aí. Não deixem de acessar meu site lá. Eu sei que ele está meio parado, batataspacialtudojunto.com.br, mas dê uma olhada lá que tem bastante coisa para vocês olharem lá. Tem bastante conteúdo lá, tá? Mesmo que
eu não tenho atualizado muito ele. Eu estou atualizando mais por aqui, por esses vídeos, tá? Mas é isso, gente. Um abração, fui e até a próxima.